Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast Matsuda. E hoje vamos falar de um tema muito interessante: evolução ou involução da forragicultura no Brasil. E temos aqui dois convidados muito especiais que vão participar do podcast, que é o Alberto Takashi, ele que é responsável técnico pelo setor de forrageiras do Grupo Matsuda, e o Dr. Paulo Bardawil, ele que é pesquisador e consultor do Grupo Matsuda. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Sueli. Muito bom dia a todos. Então vamos falar desse tema que é bastante controverso e acho que vai ser um bate-papo legal. Bom, então vamos começar se apresentando. Pode começar, Dr. Paulo. Paulo Bardawil, eu sou pesquisador científico aposentado do Instituto de Zootecnia. Desde 2011 eu trabalho exclusivamente para a Matsuda, dando uma consultoria na área de pesquisa. E você, Taka? Bom, Alberto Takashi, né? Já tenho quase 30 anos de Matsuda. Sou responsável pelo setor de forrageira, como você falou aqui na Matsuda, né? Então a gente trabalha com controle de qualidade, nós trabalhamos com mercado de exportação, damos consultoria para alguns produtores aqui no Brasil, consultoria a alguns produtores no exterior, e hoje nós temos uma equipe muito grande, uma equipe técnica muito grande aqui na empresa, que é responsável também para fazer todo esse trabalho que eu falei em conjunto. Então nós temos uma equipe não só aqui na Matriz, mas temos lá em Rondônia, temos em Minas Gerais, temos na Bahia. Então um pessoal técnico bastante capacitado e que realmente tem ajudado bastante, contribuído bastante para o desenvolvimento do setor de semente forrageira aqui da empresa. E hoje nós temos um laboratório de genética aqui na Matriz, inclusive. Hoje nós temos dentro do setor de forrageira 2 laboratórios importantes, né? O primeiro laboratório é um laboratório de análise de qualidade de semente, é um laboratório credenciado no Ministério da Agricultura, né? Então todos os lotes de semente que nós comercializamos, nós analisamos, emitimos um boletim de análise. Em função desse boletim de análise, é emitido um termo de conformidade, que é um dos documentos exigidos para a comercialização de semente. E esse mesmo laboratório, ele tem uma certificação internacional. Todos os laboratórios que trabalham com análise de semente, né, ela é obrigado a ter o ISO 17025. E nós não temos o ISO 17025 justamente porque nós temos uma certificação da ISTA. E a certificação da ISTA é muito mais rigorosa do que o ISO. Então, o nosso laboratório de análise de semente, além de você ter todo o controle de processo, nós temos o controle também das análises, ou seja, todas as análises feitas pela Matsuda, nós temos credibilidade, inclusive uma credibilidade internacional, né? E o segundo laboratório, como você mencionou, um laboratório de genética, onde fazemos várias análises, né, a nível de nível molecular, vamos dizer dessa maneira, né, que dá todo o apoio logístico, apoio de análise, apoio de todo o processo que é feito pelo departamento de pesquisa, como o Dr. Paulo comentou. E todo esse trabalho de pesquisa, de genética, é da onde saem os novos cultivares lançados pela Matsuda. Um dos trabalhos é novos cultivares, mas também nós desenvolvemos metodologia. Metodologia de análise, por exemplo, não existia metodologia de análise de desmódio, né? Então, junto com o Ministério da Agricultura, o Pedro, que é a pessoa responsável, nós desenvolvemos essa metodologia. Desenvolvemos tecnologia de semente, tecnologia de colheita, e todo esse processo o pessoal coordenado pelo Dr. Paulo nos dá apoio técnico, apoio científico para que a coisa seja bem feita. Ou seja, um grande diferencial que a Matsuda tem quando comparada com as outras empresas privadas, né? É verdade. Isso daí é um mérito bastante grande da Matsuda, né? Que a gente sabe, o Takashi é o responsável do departamento técnico e abraçou essa causa, né? Em biologia, infelizmente, a gente não tem certeza de nada, né? A única certeza que tem é que não temos certeza, né? Então, como a gente, logo no início que se aventou a trabalhar com pesquisa na Matsuda, né? Nós avisamos o responsável que era uma atividade demorada, cara e incerta, né? Mas, graças a Deus, a diretoria abraçou essa causa, né? Nós temos um apoio bastante grande do Takashi, né? Da equipe técnica, e só temos tido sucesso, né?
a nossa história aqui na Matsuda, a equipe toda de pesquisa, né? Não sou só eu, mas tem uma equipe grande, o Walter, os Berti, o Lourenção, né? E estamos agregando a essa equipe mais pessoas como consultoria eventual, né? Temos tido bastante sucesso, apesar do investimento ser grande, mas a recompensa também é bastante grande, né? Muito bom. E a gente fala então de evolução e involução em forrageiras no Brasil. Vamos começar então, Dr. Paulo, com quais são as involuções? Então, Suelen, quando eu sugeri esse tipo de conversa, né, eu acho que em muita coisa a gente andou para trás, né? Se você vê, por exemplo, os livros aí do Bogdan, que o Takashi tem inclusive aí na mesa dele, é um livro de consulta, você vê que gramíneas, né, hoje mudou de nome para Poácea, né, é uma família que tem mais ou menos 10 mil espécies. Se você pegar dessas 10 mil espécies, grande parte tem potencial forrageiro, né? Se você pegar a leguminosa, que mudou também para Fabácea, né? Tem mais ou menos 16 mil espécies, né? Dessas 10 mil espécies de gramínea e 16 mil de leguminosa, a gente explora muito pouco, né? E se você comparar hoje, o que existe hoje no mercado, ou em uso ou em estudo, com o que tinha na década de 80, a gente vê que nós diminuímos muito. Nós fechamos o leque, em vez de abrir, né? Quer dizer, na década de 80 você tinha aí trabalhos e usos com sínodon, com digitária, né? Com páspalo, com hiparrênia, com melines, né? Que hoje não se fala mais isso, né? Então, muita coisa interessante que tinha naquela época sumiu. E nós começamos a fechar o leque, fechar o funil, e praticamente acabamos com 2 gêneros, que é braquiária e pânico, né? Por quê? Por facilidade de trabalho, por facilidade de manejo, por facilidade de produção de semente, né? Mas isso leva a uma monocultura, né? Perigosa, eu acho, né? Você vê aí o que aconteceu na Austrália, o Takashi acompanhou de perto, né? A morte súbita das passagens na Austrália, toda a parte leste da Austrália, né? Foi uma morte súbita porque tinha uma monocultura. E aconteceu de ter um ataque de inseto lá e acabou, dizimou a pastagem na Austrália. Inclusive o nosso contato na Austrália lá com o Dr. Bob Reed, né, mandava para a gente frequentemente notícias de lá do perigo da monocultura e de ter acabado toda essa parte de produção animal, tanto de leite como de carne, como de ovelhas, né, por conta da monocultura. E não é só na Austrália, né? Nós temos um exemplo típico aqui no Brasil. Sim. Hoje nós temos mais de 20 milhões de hectares, principalmente na região amazônica, que tem uma morte ocorrendo, que é a morte justamente pelo fato da monocultura, que são mais de 20 milhões de hectares de pasto de brisantão, que é a Braquiária brisanta marianu, que está morrendo por causa desse monocultivo. Agora, por que houve o monocultivo? Porque a brisanta é uma planta alelopática, segurava a juquira naquela região, é uma planta que não é atacada por formiga, tem uma boa resistência à cigarrinha. Então, por essa característica, praticamente se plantava brisanta em toda a região. Só que ninguém se lembrou que nós temos um problema muito sério de drenagem na região amazônica, por causa de alta concentração de silt. E a brisanta é uma das piores forrageiras para esse tipo de terreno. São solos pesados, solos com problema de drenagem. E isso aí, logo no primeiro, segundo ano, a brisanta já começa a morrer por falta de adaptação, justamente que o Paulo falou que é uma monocultura, tá? Então, essa involução, e isso que o Paulo citou de diminuir o uso de forrageiro no Brasil, ele leva a esse fato. Então, na verdade, nós partimos para um processo mais simples, partimos para um processo mais fácil. Isso passa pela produção de semente, né? Porque produzir semente de antropógono, produzir semente de sênculo, produzir semente de setária, são sementes que são muito difíceis, de parrênia, né? De melines, que é a gordura, não são fáceis essa produção. Então,
a tendência do ser humano, na verdade, é facilitar as coisas. Então, para se partir para braquiária, para pânico, que é o processo mais simples. Então, essa evolução que que o Paulo citou, que nós estamos discutindo aqui, tem tudo a ver com isso. Então, hoje, o risco da monocultura, o Paulo citou o caso da Austrália, mas aqui no Brasil nós temos um exemplo típico do problema que leva esse fator de você fechar o leque de opções de uso de forrageiro. Bom, nós somos um país continental, são mais de 8,5 milhões de quilômetro quadrado, com mais de 100 milhões de hectares plantada, entre nativa e cultivada. Então, é uma área muito grande para você se basear em apenas 2 gêneros. Né? A solução, ou uma das soluções, seria diversificar a cultura? Sim, inclusive essa na parte de evolução, né? Eu iria falar justamente isso, quer dizer, visando isso e já preocupado com isso, o nosso departamento técnico, né, que é coordenado pelo Takashi, já está trabalhando com plantas de outros gêneros, né? Nós temos aí plantas do gênero Digitária, nós temos plantas do gênero Andropogum, né? Temos plantas de setária, né? Que já estão sendo trabalhadas, já tem plantas prontas, como cultivares prontos já, só depende da empresa lançá-las no comércio, né? Mas já estamos procurando diversificar, sair desse binômio braquiária, pânico, para outras coisas, né? É verdade. E quais são as outras evoluções, então? É assim, Sueli, na verdade, o Paulo sempre comenta, não existe passo ruim. Todos os passos são bons, tanto é que são passos que existem de forma natural, né, principalmente no continente africano, e que a própria natureza selecionou, que está aí, é que a natureza selecionou, ou seja, ela tem um grau de adaptação muito grande. Nós aproveitamos essa informação para usar comercialmente, tá? Então, todos os passos são ruins. O que existe no Brasil é uma má utilização. Todos os passos são bons, Todos os passos são bons, Sueli. Inclusive, eu me digo, é ruim, é pobre. Não, mas se você tiver uma área alagada, encharcada, é o melhor passo que tem para essa condição. Então, o que na verdade existe é uma má recomendação. Então, quando o pessoal parte de uma reforma de pastagem, se ele não tiver uma orientação técnica, não conhecer o que ele está fazendo, ele escolher errado a espécie ou a cultivar forrageira, já na escolha ele já começa com o processo de degradação. Então, essa diversificação é salutar, é desejável, mas por trás de toda essa variação de aumento da oferta de forrageira, tem que vir junto com uma informação técnica. Tá? Uma outra evolução também, né, Suelen, que a gente precisa lembrar, que é muito importante, né, é a falta... nós perdemos o costume de usar leguminosa, né? Na década de 80, 90, foi o boom das leguminosas no Brasil, né? Foi o boom e também foi o motivo pelo qual o pecuarista praticamente se desencantou com leguminosa, porque na época tinha uma empresa, né, brasileira que importava leguminosas da Austrália, né? E o Brasil é um grande centro de origem e de diversificação de leguminosa. Mas essas leguminosas que eram importadas da Austrália eram feitas ou adaptadas ao clima e ao solo e ao uso da Austrália. Aí essa empresa importava grandes quantidades de leguminosas da Austrália para cá, né? E quando o pessoal usava, não tinha aquele mesmo sucesso que tinha na Austrália. Até a gente começar a desenvolver cultivares nossos. Mas com essa falta, com essa involução do uso da leguminosa no Brasil, nós também perdemos outra coisa. Perdemos a pesquisa de risóbio, né? Que a leguminosa, ela serve para 2 motivos, né? Tanto ela melhora a nutrição, a qualidade nutricional do pasto, né? Como ela também melhora, ela incorpora nitrogênio biológico no solo, que é o insumo mais caro e mais usado, né, pela gramínea. Extremamente vantajoso. Então nós perdemos a pesquisa com risóbio, né? Nós perdemos as pesquisas com leguminosa, nós perdemos a incorporação do uso de leguminosa no pasto, né? A leguminosa também ela vegeta mais tempo do que a gramínea e permanece mais tempo com qualidade na época crítica do ano do que a gramínea, né? Então, eu acho que nós andamos um pouco para trás, né? E estamos tentando agora recuperar essa perda que nós tivemos, né? Já que o senhor citou, Dr. Paulo, a leguminosa, como é que estão as pesquisas em relação ao uso de leguminosas hoje no Brasil? Então,
muito pouco, né? Eu acho que nós diminuímos muito, significativamente diminuímos, isso no Brasil inteiro, né? Não estou dizendo a Matsuda, né? Mas como Brasil, eu acho que o Takashi tem muito mais propriedade do que eu para falar isso, porque o Takashi viaja pelo Brasil inteiro e pela América do Sul inteira, né? Mas eu acho que o sentimento que eu tenho é que a pesquisa com leguminosa diminuiu drasticamente, né? A tendência é voltar, né? Porque agroecologia, ecologia sustentável, produção de carne, de leite sustentáveis, tudo leva nesse sentido, né? Então eu acho que a retomada vai ter que ser rápida e de uma maneira bastante eficiente. Eu não sei se o Taka concorda. Não, mas é isso aí mesmo, porque na verdade hoje a palavra de ordem é sustentabilidade, ainda mais mais em foco e que está possivelmente virar uma lei, que é o sequestro de carbono, tá? Então a mitigação de emissão de carbono, ter uma cultura, principalmente a agricultura com carbono neutro, até carbono negativo, hoje é fato. E falta pouco para virar uma obrigatoriedade, tá? Não é uma recomendação, vai ser um processo de lei. Então, a leguminosa é uma das ferramentas extremamente importantes nesse sentido, tá? Porque pasto de alta produção, pasto com 10, 12 animais, também não é bom, tá? Porque você, para conseguir essa taxa de lotação alta, você precisa utilizar muito nitrogênio. E todo mundo sabe que o fator a relação de carbono e nitrogênio é sempre 1. Então, se aumenta nitrogênio, aumenta a degradação de carbono, tá? Então, hoje, nível de pastagens, esse trabalho comprovando entre 3 e 4 animais por hectare é muito mais eficiente no fator de sequestro de carbono do que pasto de alta produção. Então, para você corrigir essa demanda de nitrogênio químico que você precisa para a gramínea produzir forragem, você tem que usar a leguminosa. Então, qual que é o mercado hoje de leguminosa? Quem vai mudar esse mercado vai ser a questão de sustentabilidade. Então, cedo ou tarde, todos os produtores vão perceber que o uso de leguminosa é um fator extremamente importante, tá? O que é do mercado? Como o Paulo comentou, qual que é o mercado que nós temos hoje de leguminosa? São nichos de mercado. Então, existe alguns nichos de mercado que faz necessário o uso de leguminosa. Por exemplo, cobertura vegetal. É um nicho de mercado extremamente importante. Aí, qual que é o problema de leguminosa? Não, a leguminosa eu vou plantar, por exemplo, em área de pomares. O grande problema de leguminosa, se muita leguminosa tem um hábito trepador. Isso causa problema, porque ele vai acabar enrolando no meio da cultivo, você tem que fazer manutenção, e isso atrapalha. Mas hoje nós temos leguminosa que tem hábito rasteiro, que não tem um hábito trepador. Então, são esse tipo de estudo que nós temos que começar a focar. Leguminosa para de cobertura, outro problema, ele tem que ter uma boa tolerância a sol. Já tem leguminosa com essa tolerância. Então, Sueli, a pesquisa da leguminosa vai aumentar bastante, justamente pelo esse fato nós comentando que a necessidade de você ter um cultivo, ter um pasto, ter qualquer tipo de atividade agrícola com sustentabilidade, ainda mais agora com essa questão de sequestro de carbono. E a leguminosa com a braquiária, ela é muito vantajosa, né, Takashi? Principalmente nos períodos mais secos do ano. Paulo, pode responder. Não, é o que eu falei, né? A leguminosa é uma planta de ciclo C3, né? E ela produz menos, a quantidade de matéria seca produzida é menor, né? Significativamente menor do que a da gramínea, né? Só que a gramínea, ela sente muito mais e passa muito mais rápido do que a leguminosa na época crítica do ano. Então, quando você começa a ter a necessidade de ter maior qualidade, se você tiver um pasto formado com leguminosa, em torno de 25% a 30% de matéria seca da leguminosa na pastagem, você consegue manter os animais sem perder peso, né? Então é um sistema extremamente, como o Taka falou, sustentável, ecologicamente amigável, né? Então é extremamente interessante. E você vê, o mundo inteiro na década de 80, 90 estava voltado para a leguminosa, né? A Embrapa, por exemplo, tinha um centro de agroecologia em Seropédica, se não me engano, que o maior expoente lá, o maior nome lembrado é da doutora Joana Doberreiner, né? Que trabalhou muito. Então, o agronômico tinha uma seção dedicada só à fixação de nitrogênio biológico, né? O IZ
tinha uma área somente para fixação biológica de nitrogênio, seleção de estirpe de bactérias eficientes, né? O Brasil sediou um congresso internacional de leguminosas arbóreas e arbustivas, né? Quer dizer, isso tudo foi perdido. Perdido não. O registro está aí, os trabalhos estão aí, né? Mas tem que ser resgatado, né? Quer dizer, nós perdemos o hábito de usar a leguminosa, de ver a leguminosa como mais uma solução, né? Como ele falou, o Taca falou, não tem pasto milagroso, mas também não tem pasto ruim, né? Tem um pasto bom para aquela situação, naquela ocasião, né? Naquele nicho ecológico, né? E nós perdemos o hábito de usar a leguminosa também. Isso precisa ser resgatado, né? Precisa ser resgatada a pesquisa de estirpes eficientes e competitivas de risóbio, né? Então, realmente, leguminosa é um ponto extremamente interessante a ser retomado. Então, você falou de sustentabilidade, tá? Que o Dr. Paulo está destacando aqui as vantagens da leguminosa também. Então, o que significa produzir com sustentabilidade, olhando para o nosso nicho, para o nosso segmento, carne e leite, por exemplo? Sustentabilidade não é só ganhar dinheiro, tá? Que é o principal fator, mas sustentabilidade tem tudo a ver com você manter aquilo que você faz. Vamos falar de pastagem. Você tem uma pastagem, fez o plantio, estabeleceu, adubou e tudo mais. Dali 4 anos passa degradado por N fatores. Acabou a ação daquele fertilizante que você utilizou, o manejo não foi bem feito, teve problemas climáticos. Então, não é só o fato de você plantar, você tem que saber por que você está plantando. Vamos voltar ao caso, por exemplo, da morte súbita que eu comentei no norte, né, região Amazônia. Então, houve um erro, então você plantou uma cultivar equivocada. Então qual que você pode plantar? Nós estamos recomendando hoje um mix, tá? Então nós colocamos 60% do paredão, 30% da MG5 e 10% de dictioneuro. Por que dictioneuro? Dictioneiro não vai virar pasto. Na verdade é só para cobertura de solo, porque naquela região nós temos muita infestação de erva daninha. Então a dictioneiro só funciona como cobertura. O pasto é o paredão e a MG5, que é muito mais adaptada a essas condições. E o Paulo me cobrou, falou, por que vocês não colocam a leguminosa? É um erro, nós deveríamos colocar a leguminosa. Por quê? A leguminosa tem essa vantagem toda que o Paulo falou, fixação do nitrogênio, ela melhora a dieta do animal, porque você tem uma leguminosa com 18, 20% de proteína, né? Então, melhora essa dieta e melhora o rendimento animal. Então, isso faz parte da sustentabilidade. Só que tem um outro fator importantíssimo em leguminosa que ninguém fala. A raiz das gramíneas são fasciculadas, elas exploram um certo nível do solo. E lá nessa região, o grande problema, o que é? É o problema de má drenagem. Então, nós temos que ter uma ferramenta que ajuda a drenagem do solo. E qual que é a ferramenta importantíssima para a drenagem do solo que o Paulo sempre cobrou? A raiz da leguminosa são raízes profundas, são raízes pivotantes. Então, a leguminosa, além de todos esses benefícios, ele faz uma descompactação natural do solo. Então, se vocês, principalmente o pessoal do norte, perceber aquela pastagem mais suja, aquela pastagem está cheia de juquira, que o pessoal fala, não tem que roçar, aquela pastagem não tem morte súbita. Dificilmente vai ter, por quê? A juquira, aquelas plantas nativas, tem raiz profunda. Quem está ajudando a descompactação, quem está ajudando o processo de drenagem, são essas plantas. Claro, juquira não traz benefício nenhum. Então, nós podemos substituir a juquira, já que existe na área, por leguminosa. Então, a raiz pivotando a leguminosa é uma ferramenta imprescindível nesse processo. É só na região amazônica? Não, na região do Cerrado, qualquer parte do Brasil. Então, toda vez que você tem um solo descompactado, isso é o que a gente fala de sustentabilidade. Olha, você tem raiz pivotante, raiz profunda, a água da chuva, ele não vai escorrer, Sueli, ele vai infiltrar. Então, na verdade, você está fazendo uma poupança. Você está guardando água no teu solo. Quando chegar o período mais frio do ano, você tem água armazenada. Então, tudo isso faz parte da sustentabilidade que nós estamos comentando. É verdade. Inclusive, ontem a gente estava discutindo, eu, o Dr. Walter, o Takashi lá, se você pegar uma entrevista que teve da FAPESP, a semana passada, está inclusive na mídia aí, né? Ela entrevistou, a FAPESP entrevistou o presidente da Embrapa e alguns pesquisadores da Embrapa, e um pessoal do agronômico, além do pessoal da universidade, né? Hoje a tendência, como o Takashi falou,
agricultura sustentável é usar o termo de agroecologia, né? Ou agroagricultura, que é uma agricultura amigável, né? É uma agricultura... O que é agricultura amigável, segundo eles estão dizendo aí, né? É uma agricultura que ela é diversificada para cada nicho ecológico e cada nicho ecológico, cada topoclima, né? Você coloca uma diversidade de culturas, não só uma monocultura, né? Mas olha, vai produzir um pouco de gado leiteiro, vai produzir um pouco de milho, vai produzir um pouco de arroz. Então é uma agricultura amigável ao ambiente, né? Aquele ambiente que você está trabalhando, né? Isso daí leva a só ganho, né? Como o Takashi falou, não é só ganhar dinheiro, né? Não é só tirar, é você tirar e colocar também, né? Para você manter o ecossistema funcionando e ativo, né? E uma outra forma de se trabalhar de maneira sustentável, que tem sido muito utilizada no Brasil, é a integração lavoura e pecuária. Sim, essa é uma evolução que eu até ia falar, né? Uma das evoluções que a gente teve, nós não tivemos somente involução, né? Que bom, né? Nós tivemos também muita evolução, né? Por exemplo, a partir da qualidade de semente, né? Tanto a pureza como a germinação, qualidade sanitária da semente, né? O modo como a semente é usada hoje é uma semente inteligente, que né? É uma semente incrustada, revestida com polímero, com defensivos, com inseticida, herbicida, fungicida, né? Quer dizer, é uma semente que, como a gente dizia em moda antigamente, né? Prêt-à-porter, né? Quer dizer, é uma semente prêt-à-porter, quer dizer, ela é pronta para uso, né? Então é uma semente que sai da indústria prontinha para uso na propriedade, e ela tem todas as características que dá toda a chance dela germinar e virar uma planta, né? Isso é uma evolução muito grande, né? A outra evolução é a que você falou, né? Essa integração lavoura, pecuária, floresta, né? Que tem muito aqui no vizinho de vocês aí no Paraná, né? Tem muito exemplo de sucesso, né? Que dá certo. Nós temos um consultor aqui que é especialista nessa área, né? Que é o Dr. Sérgio Alves, né? E o Takashi me levou para visitar algumas fazendas lá na região. É uma coisa extremamente interessante, né? Então a gente tem evolução também, né? Não só involução. Ainda bem. Ainda bem, né? E uma prova de que a Matsuda está sempre acreditando e apoiando isso é que hoje, o Dr. Paulo citou a tecnologia da incrustação, né, Taka? Acho que vale a pena a gente falar. A gente já está na 3ª geração de semente incrustada. Então, isso prova que a gente realmente acredita e investe na tecnologia. Essas tecnologias, Sueli, até isso começou em 2009, né? Já tem algum certo tempo que nós estamos com esse semente no mercado, junto com a tecnologia da Incotec, uma grande parceira nossa. Houve um certo temor, uma certa dúvida no mercado, porque o pessoal fala, olha, vocês estão vendo uma semente que tem menos semente pura por quilo, por grama. E realmente é verdade. Então, com 1 quilo de semente, nós fazemos 2,5 kg de semente incrustada. Quer dizer, então tem 2,5 vezes menos semente. Só que a tecnologia que nós usamos, como o Paulo comentou bem, do revestimento, do polímero, de protetores como fungicida, inseticida, etc. e tal, nós melhoramos a eficiência de semente. Só para você ter uma ideia, quando você utiliza em torno de 4 quilos de semente pura e germináveis por hectare, nós estamos jogando uma média de 48 sementes puras germináveis por metro quadrado, para obter em torno de 8 plantas. Uma braquiária brisante, estou falando de Marandu, tem 30 a 40 centímetros de diâmetro. Não cabe mais que 8 plantas por metro quadrado. E aí nós utilizamos quanto? Quase 50 sementes para obter as 8 plantas. Hoje, com essa tecnologia da incrustada, nós recomendamos 8 kg de semente por incrustada. 8 kg de semente por hectare. E a gente vai estar jogando em torno mais ou menos de 24, 26 sementes para ter as mesmas 8, 9 plantas por metro quadrado. Ou seja, nós diminuímos a quantidade de sementes puras e viáveis, tá? Nós, em vez de usar 50 sementes, usamos 20 e pouco, 24, só que para obter o mesmo resultado. Então, isso é eficiência. Vamos usar o caso, por exemplo, de tabaco, o caso de hortaliça. Antigamente, você fazia um canteiro, você plantava alface, semente de boa qualidade, nasce aquele monte de plântula. O que você tem que fazer depois? Ralear.
Quer dizer, a semente tinha boa qualidade, só que a eficiência era pouco. Você jogava uma sementinha, aí nascia um monte de planta, raleava. Então hoje, praticamente cada pelotinha tem uma semente, cada pelotinha praticamente era uma planta. Isso é o princípio do revestimento. Então isso nada mais é do que você melhorar a eficiência da semente que você está utilizando. Então, como o Paulo falou, nós estamos comentando aqui desde o começo, isso faz parte da evolução. Uma super evolução. E também causa, além disso, é o segmento inteiro que se beneficia, né? Inclusive o transporte, né? Que você está transportando sementes que vão gerar planta, né? Você não está transportando ar, por exemplo, a semente é desaristada, é tirada a arista, é tirada a cerda. Então você não transporta ar, você transporta semente pura, né? Você transporta planta, né? Então todo o segmento se beneficia com isso. Tá certo. Vocês falaram agora há pouco sobre o mix de forrageiras, né? Algo que parece que voltou agora no Brasil, voltou, né? Isso a gente pode dizer que é uma evolução ou uma involução? Olha, na minha opinião, é ficar na mesma. Pelo seguinte, isso existiu muito na década de 80, 90, fazia-se muito mistura de planta, né? Misturavam-se só gramíneas, né? Como o Taca falou, misturava só gramínea, né? E misturava gramínea por quê? Porque a noção de manejo era muito, muito ruim, né? Isso evoluiu. O Takashi acabou de dizer que manejo evoluiu, e manejo é uma das características que ele fala assim, esse passo não é bom. Mas não é bom porque não sabe manejar, né? Não é bem manejado. Não é bem manejado, né? Então, na década de 80, 90, usava-se mistura de várias forrageiras, porque o cara não sabia manejar. Então ele disse, eu vou jogar aí 5, 6 espécies juntas e alguma coisa vai sobrar, né? E geralmente era a semente mais barata, né? E o que realmente ficava era geralmente a pior, né? Porque a pior é a que exige menos solo, menos manejo, menos consumida, né? Então, geralmente o cara jogava um monte de semente lá e no fim de 2 anos, 3 anos ele ficava com uma só. E geralmente a que ficava com grande probabilidade era a pior das que eles tinham misturado, né? Porque, como o Takashi falou, era menos consumida, menos palatável, né? Ela era menos exigente em solo e assim por diante. Hoje a mistura já está tendo um outro enfoque, né? Tá voltando mistura, né? Ele acabou de dizer sobre mix, né? Mas com outro enfoque. Esse mix já vai com uma mistura compatível entre as espécies, né, que vão ser misturadas. Ele vem numa mesma embalagem. Vai vir numa mesma embalagem, mas ela já tem um estudo prévio de compatibilidade, em primeiro lugar. Já tem um estudo prévio de hábito de crescimento, de arquitetura foliar, né, de arquitetura da planta, de velocidade de rebrota, né. Eu só falo, como ele acabou de dizer, eu acho que tem que ser incluída aí uma mistura de leguminosas também, né? 1 ou 2 leguminosas também, né? E o propósito disso é tornar o pasto mais viável e mais durável durante várias épocas do ano, né? Por exemplo, chegar na época crítica do ano, você ter plantas daquela mistura que sobrevivem ou que adentram mais a época crítica do ano do que a outra, né? Então, essa mistura que está sendo proposta agora já tem um pensamento e um manejo, um pensamento de manejo futuro melhor, né? É o caso do Sul. No Sul hoje já estamos avaliando misturar forrageira de clima tropical, que é a que a gente comercializa, com forrageira de clima temperado. Exatamente. O pasto ele precisa ser tratado como cultura, né? Sempre. E como uma cultura complexa, né? Porque ele, além de tudo, ele é perene, né? Então, se você trabalha com pasto temporário, né, que é anual, é mais fácil. Agora, você tem que lembrar o seguinte, aquilo lá é perene, tem que durar, né? Então, você tem que manejá-lo, né, respeitando a fisiologia de cada planta, né? Então, é um manejo bastante complexo, né? E tem um fator determinante que são os animais. Sim. Por exemplo, assim, bem simples, toda planta, o Paulo falou do ciclo C3 e C4, as forrageiras são do ciclo C4, tem uma alta eficiência fotossintética, né? Aproveita bem a energia solar. E a parte mais importante da planta são as folhas. Só que a parte mais nutritiva para os animais são as mesmas folhas. Então o segredo do manejo é oferecer o máximo de folha para os animais, para alimentar os animais, mas manter o mínimo de folha
fotossinteticamente ativo para continuar crescendo, rebrota. Exatamente. Aí é onde está o segredo do manejo. Certo, e agora, para finalizar, vamos falar da porcentagem de pastagem degradada no Brasil. Está aumentando ou está diminuindo? Quem que vai responder essa? Está aumentando, Sueli, isso é indiscutível, tá? Por vários fatores, e nos últimos 3 anos, o principal fator de degradação foi o clima, tá? Nós tivemos 3 anos de efeito de laninha, muitas regiões, a nossa aqui, vou te dar um exemplo, nós estamos na região do Presidente Prudente, aqui em Machado, durante 3 anos nós tivemos um problema climático muito grande, a média aqui é 1.300 milímetros, 2 anos atrás nós tivemos 800 milímetros, tá? Então muito pasto que já se encontrava em processo de degradação, ela acabou morrendo, porque choveu pouco e o período de seca foi mais intenso, então acabou morrendo, então aumentou de fato realmente essas áreas degradadas, tá? Então foi manejo, foi questão de acabar a fertilidade natural, são vários fatores que acabou provocando isso, mas o fator climático foi agravante nesse caso. Então, a gente vê pelo o aumento de venda de semente, a gente vê pelo mercado, está bem aquecido, porque todo mundo tem a necessidade de reformar esse pasto. E muitos produtores, é bom até falar disso, porque na verdade houve evolução por parte também do pecuarista, do nossos clientes, né, do produtor, que hoje não é só morreu o pasto, vamos tombar, gradear, jogar semente, não. Então pelo menos uma calagem, um pouquinho de adubo eles vão fazer. Então eu acho nesse sentido a conscientização, o fator de você saber que tem que fazer esse investimento, como o Paulo falou, que na verdade é um cultivo. Então todos esses fatores acho que vêm a contribuir com a melhoria desse espaço degradado que ocorreu e que acredito que aumentou bastante, sim. E torcer para que Laninha não se transforme em La Mujer, né? Porque daí piora o negócio. Essa que Laninha provocou todo esse estrago. Imagine La Mujer. Aí não tem jeito. Estamos danados. Ai, gente, então é isso. Muito bom ter vocês aqui, esse bate-papo, falando sobre a evolução ou involução da forragicultura no Brasil. Obrigada pela companhia. Foi um prazer, Sofia. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Tá certo, então, gente, é isso. E até a próxima.